E se o maior sinal que você está pedindo já estiver acontecendo, só que do jeito que você não quer? Porque Deus nem sempre fala com voz. Às vezes ele fala com repetição, ele fala com interrupção, ele fala com incômodo, ele fala com aquela sensação estranha de que tem algo errado, mesmo quando por fora parece tudo normal. Você já teve a impressão de que a vida está tentando te avisar alguma coisa? Você ignora, aí acontece de novo. Você finge que não viu, aí vem uma terceira vez, e de repente você começa a pensar: ok, isso não é coincidência. Só que, mesmo assim, você não muda. E não é porque você é fraco, é porque a mente humana tem um mecanismo perigoso. Ela prefere continuar no conhecido do que obedecer o desconhecido. E é por isso que, muitas vezes, Deus precisa aumentar o volume. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que as coisas estão estranhas. Pessoas se afastando, planos travando, portas fechando, um cansaço que não é só físico, um peso que não sai, um pensamento insistente que volta sempre no mesmo assunto. E você tenta seguir como se nada estivesse acontecendo, mas algo dentro de você não deixa. Isso pode ser Deus tentando falar com você, só que aqui está o ponto. Deus não conversa com a sua pressa, Deus conversa com a sua atenção. E se a sua atenção está sequestrada por ansiedade, comparação, distração e barulho, você não ouve. Então ele cria silêncio, ele te tira do excesso. Ele mexe nas coisas para você perceber. E no começo parece punição, parece tudo deu errado, parece abandono. Mas muitas vezes é misericórdia, é proteção, é direção. É Deus dizendo: você está indo para um lugar que vai te custar caro. E eu quero te fazer uma pergunta que pode te salvar. O que você tem insistido em manter que, no fundo, você já sabe que não é para você? Porque Deus costuma falar primeiro de um jeito sutil, uma sensação, um desconforto leve, um alerta interno. Você sente, mas racionaliza. Você diz: é coisa da minha cabeça. Só que a coisa da sua cabeça, muitas vezes, é o seu espírito percebendo antes da sua lógica aceitar. E quando você não ouve o sutil, ele fala com o óbvio. O óbvio é quando você repete o mesmo ciclo e sempre termina no mesmo lugar. O óbvio é quando você faz de tudo para consertar uma relação e quanto mais tenta, mais ela te quebra. O óbvio é quando você se esforça demais por um lugar que nunca te reconhece. O óbvio é quando você vive cansado, irritado, vazio, mesmo tendo tudo. O óbvio é quando o seu corpo começa a gritar com ansiedade, insônia, dor, falta de ar, aperto no peito. E aí você ainda pergunta: Deus, fala comigo? Ele está falando. Só que a pergunta certa não é: Deus, fala comigo. A pergunta certa é: Deus, por que eu não estou ouvindo? Porque ouvir exige uma coisa que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer: obedecer. E obedecer significa mudar, cortar, encerrar, recomeçar, assumir responsabilidade, sair do lugar confortável, parar de agradar, parar de mentir para si mesmo, parar de fingir que não vê. Agora deixa eu te mostrar como Deus costuma falar no cotidiano. Não de um jeito místico, distante, mas de um jeito prático, real, que acontece com gente comum. Primeiro, ele fala pela repetição. Você vive padrões, sempre o mesmo tipo de pessoa, sempre a mesma história com final parecido, sempre a mesma promessa que não se cumpre, sempre o mesmo quase. E a repetição não é azar. A repetição é aula. Deus não repete para te humilhar. Ele repete para te ensinar o que você ainda não aprendeu. E aqui vem a pergunta: qual lição você está adiando? Segundo, ele fala pelos fechamentos, coisas que travam, portas que não abrem, planos que não avançam. Você insiste, força, corre, se desgasta. E não vai. E parece injusto. Mas às vezes,
O fechamento é um livramento. Você não está sendo impedido de vencer. Você está sendo impedido de entrar no lugar errado por carência, por pressa, por ego. Terceiro, ele fala pelo incômodo. A paz some. Você fica inquieto. Você não consegue mais relaxar onde antes relaxava. Você começa a sentir que algo não encaixa. E isso é um sinal enorme, porque quando Deus quer te tirar de um lugar, Ele primeiro tira o conforto daquele lugar dentro de você. Quarto, Ele fala pelo silêncio de pessoas. Aquela pessoa que antes respondia rápido, some. Aquele grupo que antes te incluía, esfria. E isso pode doer, mas pode ser proteção. Porque tem gente que te acompanha só enquanto você está no mesmo nível. Quando Deus começa a elevar você, algumas presenças ficam incompatíveis. E Deus prefere te deixar sozinho por um tempo do que te deixar cercado de influências que te desviam. E quinto, Ele fala pelo desejo que muda. Você começa a querer outra vida, outro ritmo, outra rotina, outro tipo de conversa. Você sente vontade de estudar, de se cuidar, de trabalhar em silêncio, de construir algo que ninguém entende ainda. E você se culpa porque pensa que está ficando estranho, mas pode ser apenas você finalmente ficando alinhado. Só que tem um problema. Quando Deus fala, a mente cria barulho. Ela cria desculpa. Ela cria justificativa. Ela cria medo. E se eu estiver exagerando? E se eu tomar a decisão errada? E se eu ficar sozinho? E se eu perder oportunidades? E se eu me arrepender? Percebe? O medo sempre te empurra para o meio, para o morno, para a indecisão. Porque enquanto você está indeciso, nada muda. E enquanto nada muda, o medo se sente seguro. Mas Deus não te chama para o morno. E aqui entra uma verdade que vai doer, mas vai te libertar. Deus não fala para te acalmar. Deus fala para te transformar. E transformação é desconfortável. Por isso, às vezes, a mensagem vem como corte, vem como término, vem como decepção, vem como atraso, vem como um não que você não queria ouvir, e é justamente aqui que muita gente falha. A pessoa confunde Deus está me atacando com Deus está me redirecionando. Ela confunde disciplina com abandono. Ela confunde silêncio com ausência. E por confundir, ela corre para preencher o vazio com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer escolha. Só que quando você preenche rápido demais, você perde a mensagem. E quando você perde a mensagem, você repete a prova. Agora, eu quero te contar uma história simples, mas poderosa. Imagina alguém que vive em um bairro onde sempre alaga. Todo ano, a mesma coisa. A água sobe, entra na casa, destrói móveis, dá prejuízo. E a pessoa diz: que azar. No ano seguinte acontece de novo. Que injustiça. No outro ano de novo. Por que comigo? Até que um dia alguém diz: você já percebeu que não é azar? É lugar, é escolha. Você está morando num ponto que sempre vai alagar. Deus fala assim com você. Ele mostra o alagamento repetido. Ele mostra o padrão. Ele mostra a consequência. Só que você chama de azar, chama de injustiça, chama de perseguição. Quando muitas vezes é só um convite para mudar de lugar. E mudar de lugar não é só geografia. É mentalidade, é hábitos, é limites, é o tipo de gente que você permite entrar, é o tipo de conversa que você alimenta, é o tipo de rotina que você repete. Agora, vamos para a parte que prende retenção e que você precisa encarar com honestidade. E se Deus estiver tentando falar com você e a sua vida estiver barulhenta demais para ouvir, barulho não é só som, barulho é comparação o dia inteiro, notificação o dia inteiro, opinião de todo mundo, medo do julgamento, ansiedade pelo futuro, remorso pelo passado, vício em distração. E no meio desse barulho, você tenta ouvir direção. Não dá. Então Deus faz uma coisa que parece dura.
Ele te deixa sem algumas distrações, ele corta fontes, ele reduz convites, ele seca certas muletas, e você chama isso de solidão. Mas pode ser santificação, um tempo em que você aprende a não depender de barulho para existir. E é nesse silêncio que a mensagem vem mais clara. Só que a mensagem quase nunca é "vai dar tudo certo do jeito que você imaginou". A mensagem geralmente é solta, sai, para, muda, volta para mim, volta para você. E aqui entra o pico emocional, porque no fundo você já sabe. Você sabe o que precisa ser encerrado. Você sabe o que está te drenando. Você sabe onde você está se traindo. Você sabe qual conversa você evita, qual decisão você adia, qual limite você não coloca, qual pessoa você mantém por medo. E você sabe por que você não faz. Porque você tem medo do que acontece depois. O medo do depois é o que mantém você preso no agora. Mas deixa eu te dizer algo que vai mexer com você. Deus não revela o depois para quem insiste em ficar no agora. Ele te dá luz para o próximo passo, não para o caminho inteiro. E o próximo passo geralmente é um passo de coragem. Coragem de dizer não. Coragem de se afastar. Coragem de ficar sozinho por um tempo. Coragem de recomeçar. Coragem de admitir: eu errei. Coragem de parar de viver para agradar. E sabe o que acontece quando você dá esse passo? O barulho diminui. A paz começa a voltar. A clareza surge. Você começa a sentir um alívio estranho, como se tivesse tirado uma roupa apertada que você usava há anos. E aí você entende. A dor que você sentia não era a vida, era o desalinhamento. E é por isso que Deus fala com você, não para te julgar, mas para te alinhar. Agora, aqui vai uma chave prática para você identificar se é Deus falando ou se é só medo. O medo te deixa menor. A mensagem de Deus te deixa mais verdadeiro. O medo te pede pressa e fuga. Deus te pede calma e firmeza. O medo te faz escolher pelo conforto imediato. Deus te faz escolher pelo destino. E existe um teste simples. Depois que você toma uma decisão, você sente paz ou sente prisão. Paz não significa ausência de medo. Paz significa ausência de mentira. Paz é quando você sabe que está sendo honesto com você. Então hoje eu quero que você faça uma coisa. Pega o principal incômodo da sua vida agora e faz a pergunta que pouca gente tem coragem de fazer. O que isso está tentando me dizer? Não, por que comigo? Não, quando vai acabar? Não, quem fez isso comigo? O que isso está tentando me dizer? Porque quando você faz essa pergunta, você para de ser vítima e vira aprendiz. E quando você vira aprendiz, você para de repetir prova. Você passa de fase. E agora, para concluir, eu quero que você guarde essa frase. Deus fala, mas Ele não grita para competir com a sua distração. Se você quer ouvir, você precisa criar espaço. Menos barulho, menos gente, menos comparação, mais silêncio, mais presença, mais verdade. E se Deus está tentando falar com você, a resposta não começa fora, ela começa dentro. Começa quando você decide obedecer o que você já sabe que precisa ser feito. Se isso te tocou, comenta aqui embaixo. Eu ouvi, só isso, porque eu quero saber quem está disposto a parar de viver no automático e começar a perceber os sinais. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como diferenciar intuição de ansiedade, direção de impulso e como usar a mente a seu favor em vez de ser refém dela. Não ignore mais o sutil, porque quando você ignora o sutil, a vida ensina pelo duro. Mas quando você ouve cedo, você muda sem precisar quebrar.